Olá, tudo bem? Meu nome é Giuseppe Camilleri Falco. Eu sou formado em Direito pela Unesp, onde hoje eu também sou aluno do programa de mestrado em Direito e fui um dos alunos da professora Mariana Chaguri no curso de redação Mariana Chaguri e ela me convidou, convite que me deixou bastante feliz, para falar sobre um tema que é muito interessante, que é o tema que nós vamos falar hoje, que é o tema das fake news. E esse, além de ser um tema instigante, é um tema que, no meu entender, pode ajudá-los muito em escrever uma redação num vestibular ou em outra prova, ou mesmo um texto que trate sobre o tema, porque ele envolve diversos outros aspectos, como liberdade de expressão, ele envolve privacidade, ele envolve controle de dados, ele envolve até pós-modernidade e realidades sociológicas. Então, é um tema bastante rico e que eu fiquei bastante feliz da Mariana Chaguri ter me convidado para falar sobre ele. E espero que vocês gostem e que se eu não conseguir solucionar o problema, e eu não tenho mesmo essa pretensão, que eu sirva pelo menos aqui para organizar as ideias na cabeça de vocês, para organizar um pensamento e quem sabe, e esse é o meu maior desejo, instigá-los a pesquisar mais, instigá-los a pesquisar mais sobre esse tema, porque muito se produziu sobre ele, mas com certeza ele ainda não está solucionado, nem tampouco fechado hermeticamente, né? Para isso, eu preparei uma apresentação para vocês em PowerPoint. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, até para que tenham um registro escrito, e eu acho que fica mais agradável. Bem, então, começando o nosso tema de hoje, as fake news, e a pergunta é: qual é o problema? Qual é o problema das fake news? E essa é uma pergunta que eu mesmo me fiz por muito tempo, no sentido de que o porquê a fake news e esse fenômeno que a gente nem sabe muito bem como explicar ainda e que está tanto realmente tanto se produziu, documentários, artigos jornalísticos, artigos científicos, tanto no ramo do direito, da sociologia, da história, e tantos outros ramos das ciências humanas, o que é esse evento, esse fenômeno e por que ele tem causado tanto alvoroço, né? E a primeira pergunta que eu me fiz e que eu acho que devemos nos fazer é: esse é um fenômeno novo? Então, a primeira coisa que vem em nossa cabeça se pensarmos em fake news é notícias falsas, né? A tradução, né? Fake news, notícias falsas. E que o grande problema está em veicular notícias falsas. Mas pensando melhor, pensando mais a fundo, esse não é um problema novo, né? Que justificaria esse alvoroço tanto das fake news. Não é um problema de ordem contemporânea a veiculação de notícias falsas. Eu dou um exemplo aqui na nossa apresentação do caso Dreyfus, em que o capitão francês foi acusado de, de trair, foi acusado de entregar documentos secretos documentos secretos franceses ao Império Alemão, foi acusado de trair a pátria, isso foi amplamente veiculado, isso foi amplamente noticiado na França à época, levou inclusive ao Rui Barbosa e o Émile Zola fazerem textos sobre isso, sobre aquela veiculação, sobre aquela denúncia que estava feita, e depois provou-se que o capitão Dreyfus, que era o acusado à época, não tinha cometido esse delito, não tinha praticado esse delito, não tinha feito essa traição. Então, foi uma notícia falsa veiculada naquele momento, se não falsa, que não foi tão a fundo em investigações. Então, não é um caso novo, né? Isso não é uma,
uma questão nova simplesmente ser falsa. Daí me disseram que não, o problema seria a influência política das fake news, que as fake news estavam causando um efeito político. Daí eu falei, não, as fake news, notícias falsas, já causaram efeitos políticos. E aqui eu dou um exemplo. O político brasileiro Carlos Lacerda, na época do governo Getúlio Vargas, ele acusou, ele sofreu um atentado, né? Ele sofreu uma tentativa de homicídio e ele acusou o Getúlio Vargas, ele era um grande opositor do governo Vargas, ele acusou o Getúlio Vargas de ter mandado, de ter participado do homicídio, ou pelo menos da tentativa de homicídio dele, e depois foi se descobrir que o Vargas não estava envolvido nessa trama criminosa. Mas esse evento, tanto da tentativa de homicídio do Carlos Lacerda e da veiculação da possível participação do Vargas nesse evento criminoso, gerou uma instabilidade política no governo à época, o que levou 12 dias depois o Vargas a se suicidar, o que levou a uma conjuntura política evidentemente diferente. Então foi uma notícia falsa, ou ao menos como no caso do Capitão Dreyfus, que não foi noticiada com maior investigação, ou com certeza, que gerou uma mudança política, que gerou um efeito político. Então, a conclusão inicial é que a fake news, na tradução mais simplória, notícias falsas, não é um evento, não são uma novidade. E aí, a questão que nós temos que nos fazer é o que mudou, então? Da época do caso do Capitão Dreyfus, da época do Carlos Lacerda, para agora, que está fazendo com que nós repensemos, fazendo nós refletirmos sobre as fake news. O conflito entre a intimidade e a liberdade de informação, e aqui entendam liberdade de informação não só como a liberdade de produzir informação, mas como a liberdade também de ser informado, e a liberdade, por fim, de selecionar sobre o que foi, do que serve, do que não serve, o que você quer ser informado e o que você não quer ser informado. A liberdade entre essa liberdade de informação e a intimidade, a vida privada, sempre estiveram em conflito. E é isso que eu quero demonstrar. O que aconteceu agora, é por alguns motivos que nós vamos falar, é que eles se intensificaram, eles estão se colidindo, esse atrito tá gerando mais calor. A explicação de tudo isso, ele depende de uma análise sociológica. E aí eu convido vocês a ver um vídeo anterior em que eu falo da pós-modernidade, até porque falar da pós-modernidade e da fake news ficaria muito longo, mas o vídeo anterior ele é exclusivo da pós-modernidade, pode ajudar vocês nesse entendimento e vai complementar com certeza esse vídeo. Uma realidade sociológica. E eu divido aqui, para nós entendermos melhor esse fenômeno da fake news, em 3 pontos chaves, né? Em 3 momentos. Um momento do método das fake news, o conteúdo das fake news e os efeitos que as fake news geraram. Para mim, dividir as mudanças entre esses 3 pontos faz sentido e nós vamos ver a partir de agora. Primeiramente, o método. Com o advento da internet e, mais recentemente, das redes sociais, tornou-se possível e tornou-se muito mais fácil a disseminação de notícias. Então, e outro aspecto dessa notícia é o alcance. Ou seja, hoje, com poucos cliques, é capaz de espalhar uma notícia com uma velocidade e um alcance incalculável, que antes não se conseguia. Por exemplo, usando de novo na época do Carlos Lacerda, na época do jornal, do papel impresso. Hoje em dia,
um grupo de WhatsApp, você veicula uma notícia, você compartilha um link lá, e o seu amigo do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, dos Estados Unidos e que está passando férias no Vietnã, todos eles estão sabendo na mesma velocidade, na mesma hora daquela notícia. Então, o alcance da notícia hoje e a velocidade com que ela é transmitida é muito mais veloz do que anteriormente. Depois disso, mas ainda tratando sobre o método, hoje em dia, o ato de noticiar, o ato de produzir uma informação ou de produzir uma notícia, ele não depende mais de um grande órgão de imprensa, de um grande veículo de imprensa tradicional, como são ainda os grandes veículos de imprensa, né? Ele não depende mais disso. Hoje, com o celular na mão, você é capaz de produzir um texto, você é capaz de produzir imagens, você é capaz de filmar o que está acontecendo e fazer uma notícia, produzir uma informação. Então, hoje, a capacidade de criação de conteúdo, ela está em nossas mãos, nos nossos celulares. Então, essas duas coisas, porque vocês poderiam me perguntar, antes eu poderia ir na minha máquina de escrever também, que era a facilidade da época, e escrever um texto falso, escrever uma notícia, mas eu não tinha a facilidade de veiculá-la. Eu ia entregar para os meus vizinhos, alguma coisa assim, ou para as pessoas na praça. Então, hoje há uma capacidade fácil de produzir conteúdo de imagem, conteúdo de áudio, conteúdo de texto, e uma veiculação fácil desse conteúdo. Dito isso, nós temos uma outra questão do método, e essa já é propriamente bastante contemporânea, que ela foi revelada em 2018, principalmente. Ela veio à tona, na realidade, em 2018, com o caso Cambridge Analytica, que ele gerou, inclusive, um documentário bastante interessante no Netflix, que, se minha memória não me traz, chama Privacidade Vigiada ou Privacidade Hackeada, é alguma coisa nesse sentido. Minha memória tá ruim agora. Mas com o caso da Cambridge Analytica, que seria, né, investigou que ela conseguia captar dados e formar perfis de pessoas, os dados das redes sociais, hoje não é somente um problema de noticiar falso, mas é também um problema de direcionamento da notícia, porque essas empresas, hoje, empresas têm a capacidade de carregar dados com ela, e os dados que todos nós espalhamos na internet, nós deixamos a todo momento, quando vamos fazer uma compra, quando vamos fazer um cadastro numa rede social, o próprio rolar da barra de busca, quanto tempo nós ficamos num site, onde nós clicamos lá em um site de busca, para essas empresas e para a internet, é tudo um registro e um dado, e eles detêm hoje a capacidade da formatação de um perfil nosso, das nossas preferências, dos nossos gostos, das opiniões políticas e etc. De modo que hoje você tem a capacidade de direcionar a notícia. Eu quero mandar esse tipo de notícia para aquele público em específico, para o público jovem, para o público voltado a que gosta de rock and roll, para o músico que gosta de MPB, para quem quer comprar um tênis, eu veiculo essa notícia, essa propaganda. Então, hoje, a fake news não é só um problema de notícia falsa, mas é um problema, e aqui há um grande conflito com a legitimidade, há um problema de dados, de captação de dados. Depois nós temos o problema do conteúdo. Dá licença que eu vou beber uma água, só um minuto.
o conteúdo, que é uma segunda problemática que se alterou dos tempos em que as notícias falsas não tinham tamanha efervescência. Primeiro, nós temos a questão da profundidade, uma vez que as notícias falsas elas são transmitidas com muita velocidade e elas são quase instantâneas. Hoje, as notícias elas rolam na nossa frente e você já esqueceu da notícia que você leu anteriormente, você vai para a próxima, para a próxima, para a próxima. Então, como elas são muito rápidas e muito instantâneas, não se tem mais tempo para profundidade, para ela trazer um raciocínio. E em outro momento, ela também não tem a preocupação de fazer uma grande investigação, porque se o jornalista ou aquele produtor da informação for fazer uma grande investigação sobre um tema, sobre uma questão, sobre um evento que está sendo noticiado, ele perde o momento daquela notícia falsa, ele perde o timing mesmo, assim. Porque aquilo tem que ser veiculado na hora, ele tem que ser instantâneo, ele tem que ser rápido. Depois, como eu disse, a falta de existe uma falta de capacidade técnica da produção da notícia, da informação. O que eu estou dizendo, aquela capacidade de todos produzirem a notícia, ele tem também o lado no conteúdo. Isso faz com que todas as pessoas possam produzir e nem todas as pessoas têm uma capacidade técnica de aprofundar na notícia. Às vezes a notícia, o evento que está sendo debatido necessita de um aprofundamento técnico, de uma qualificação ou algo nesse sentido. Então, via de regra, as fake news elas são notícias rasas, sem preocupação de verificação de fonte, sem maior investigação e sem um debate muito profundo. Hoje não, eu coloquei uma frase aqui que é minha mesmo. Hoje não há tempo de produzir uma notícia muito aprofundada, grande e volumosa, e nem há tempo de ler essa notícia. Porque também o usuário, o leitor, ele quer uma notícia rápida porque ele não tem tempo mais. A informação, nós somos hoje já acostumados com essa informação muito rápida. Nós precisamos de frases e existem temas que não têm a capacidade de serem resumidos em simples manchetes de jornal. Eles necessitam de aprofundamento teórico, às vezes de aprofundamento no debate e também de debate. Essa planificação, essa rasificação das notícias, ela diminui, de certa maneira, o debate, né? Porque as pessoas sequer têm o tempo de debaterem, de conversarem entre si sobre um evento, porque o evento também já foi, a notícia já foi veiculada, ela foi veiculada de uma forma rasa. Depois disso, ainda no conteúdo, nós temos uma questão do discurso. E aqui nós fazemos menção, primeiro, ao problema do discurso de ódio, que vem sido muito veiculado por meio das fake news e que era um problema em que se empreendeu grandes esforços depois da derrocada dos regimes totalitários na Europa, principalmente, se empreendeu grandes esforços para coibir o discurso de ódio, aqueles discursos desagregadores, racistas, que separam as pessoas e que buscam classificar as pessoas e aqui eu estou sendo bastante suave no discurso para não ser realmente tão violento, né, em uma definição de discurso de ódio, que também é um tema bastante complexo e que precisa realmente ser maior debatido, mas esse discurso de ódio ele está sendo bastante veiculado pelas fake news. Além disso,
o método das fake news, que a gente já falou, ele exige que as notícias tenham um caráter dicotômico. Então, hoje, noticia-se, e essa é a notícia, vamos dizer, fake, noticia-se como se fosse bem e mal. Aí a esquerda é a direita. É uma simplificação de problemas e eventos de grande complexidade. Então, por exemplo, um fenômeno político, como, por exemplo, vamos pensar uma reforma tributária, uma reforma administrativa, uma reforma política, é uma questão complexa, ela não pode ser simplificada em esquerda e direita. Orçamento público é uma questão complexa, não pode ser simplificado em esquerda ou direita. Então, essas questões sendo simplificadas dessa maneira, elas são típicas das fake news e típicas daquele método rápido, veloz, sem profundidade, com conteúdo sem profundidade que estamos falando. Passando então para os efeitos que preocupam nas fake news. Constatou-se, em primeiro lugar, e eu já falei um pouco sobre isso, que há capacidade, pela captação de dados, de direcionar as notícias e influenciar a opinião do usuário. Então, aqui o efeito ele tem dois momentos, né? O primeiro deles é a capacidade de direcionamento de notícias para um determinado público, como nós já falamos. E o segundo momento é realmente estar se constatando que esse direcionamento e essa enxurrada de informações, nossa, tem a capacidade de influenciar a opinião das pessoas. E, por exemplo, quando isso é usado em processos eleitorais, coloca em xeque a legitimidade das eleições, as campanhas eleitorais, o uso dessa ferramenta, e a ferramenta aqui que eu estou dizendo não é a fake news, mas a ferramenta digital para a política. Questiona-se se hoje essa é realmente uma ferramenta legítima, pois o que está gerando a fake news, ou o que parece gerar, é que o eleitor não está sendo livre para a escolha, tamanha é a influência que essas fake news conseguem trazer ao processo eleitoral. Eu estou usando o processo eleitoral como um exemplo, mas aqui também vale a muitas outras coisas, como, por exemplo, ao consumo, propagandas de produto. Será que a gente vai ter que começar a repensar a concorrência, a repensar a ética de propaganda por conta das fake news? E aí a pergunta que esse efeito gera é: as pessoas hoje ela têm a liberdade a liberdade privada e individual de selecionar as informações que ela quer ter, as informações que ela quer que cheguem a ela, ou ela está sendo realmente cercada por informações que advêm da sua captação de dados e que visam direcioná-la, né? Depois, uma preocupação com a intimidade individual, né? No sentido de literalmente da captação de dados, porque com essa questão nós vamos ter que pensar nesse novo direito. Não é um novo direito à intimidade, mas qual é o novo alcance do direito à intimidade, ou aonde está esse novo direito à intimidade, se os dados eles fazem parte dessa intimidade, se eles fazem parte da nossa vida privada, e o que é permitido fazer com esses dados, entendeu? Você pode fornecer dados para uma consulta, para um hospital, para um sistema hospitalar que vai conseguir fazer uma consulta online, por exemplo, detectar uma doença,
ou não, ou você pode fornecer os dados, mas a empresa não pode usar os dados para te direcionar notícias ou para te inscrever em programas de consumo, aqueles programas de fidelidade, por exemplo. Então, a pergunta é: esses dados eles são realmente íntimos? Eles são colocados à disposição ou eles são colocados à disposição livremente pelo usuário nas redes sociais e daí o que torna eles públicos? Então, nós temos que fazer essa reflexão e repensar isso. E essa é um efeito das fake news. As fake news fizeram nós repensarmos a nossa intimidade. Inclusive, recentemente, fez-se a necessidade de fazer uma lei sobre isso, que é uma lei geral de proteção de dados, que é a lei 13.709 de 2018. Vocês conseguem acessar ela pela internet e lá vai especificar propriamente o que é dado íntimo, o que não é, mas não, a lei não basta também. Nós temos que aprofundar o conhecimento da lei, nós temos que entender sociologicamente isso e pensar sobre esse novo alcance do direito à intimidade. E direito aqui não falo só do ponto de vista formal, do escrito na lei, mas do direito propriamente, da prática, da vida cotidiana. O terceiro, o terceiro ponto é a planificação do conhecimento. Esse fenômeno e esse efeito da fake news, ele fez com que uma notícia veiculada por um dos seus parentes naquele grupo de família do WhatsApp que todo mundo fala bom dia, ele fez essa notícia criada por um usuário completamente independente, que essa notícia tivesse maior credibilidade do que uma notícia em que o jornalista profissional, em que esse jornalista foi atrás dos dados, apurou, ele demorou, ele teve que conversar com as fontes dele, algumas das fontes nós sabemos, e essa é uma proteção constitucional que deve ser resguardada. Algumas das fontes dela eles não podem revelar, porque é próprio da profissão do jornalismo. Então, a notícia do WhatsApp, ela virou mais importante do que a notícia do jornalista profissional. A opinião no WhatsApp ficou mais importante do que a opinião do técnico científico sobre aquele tema. E esse é um outro efeito que eu coloco aqui no segundo ponto. O conhecimento científico, que naturalmente demanda tempo, está em descrédito na nossa sociedade por conta disso. A notícia falsa ela chega com muito mais velocidade e isso seduz, vamos dizer assim, os usuários, os leitores. O conhecimento científico ele demanda tempo para analisar um evento, para analisar qual vão ser os efeitos daquele evento. Ele não vai ter a velocidade em que uma notícia do WhatsApp tem. Naturalmente ele não vai ter. E de certa maneira, é bom que não tenha, porque é natural do conhecimento e do desenvolvimento que se rumine o evento, que se rumine, que se reflita o pensamento. Esse descrédito chegou ao ponto das pessoas colocarem algum interesse na ciência e algum interesse de manipulação. Então, hoje fala que a ciência quer produzir ou não conhecimento para direcionar um governo, para derrubar um governo, alguma coisa desse sentido. Então, hoje nós desestimulamos investimentos em pesquisa sérias, em pesquisas científicas, e aqui científicas não pensem só no sujeito do laboratório, que nesse tempo nosso de pandemia tem sido tão importante, mas temos que pensar também nas ciências humanas, nas matemáticas, nas engenharias, em tantas outras, essas produções e essas qualificações das faculdades, das pessoas, elas são muito importantes e acrescentam na sociedade, embora elas estejam em descrédito
o que levou a parcela da sociedade, em especial no Brasil, a querer o sucateamento, vamos dizer assim, mas a retirada de investimento, não só de dinheiro e de energia dessas entidades. Eu coloquei aqui, né? Hoje se é competente, hoje se tem sucesso porque se tem seguidores no Instagram. E não se tem seguidores como antes porque se era competente. E por fim, o questionamento final da fake news, e é o questionamento que eu espero que vocês façam, diante de todos esses efeitos, desses conteúdos, desse método, a pergunta é: a fake news ela é um abuso à liberdade de informação ou não? E se ela é um abuso à liberdade de informação, à liberdade de opinião, à liberdade de imprensa, o porquê ela é? Eu vou lhes deixá-los com essa pergunta, que ela é muito complexa e eu ainda não sei, tenho que confessar isso, ainda não sei bem como responder, mas essa é a pergunta que vem me movido a pensar esse tema e é o que eu acho que nós temos que pensar. Eu queria mostrar para vocês o porquê que a fake news era um problema, ela realmente é um problema, ela é um problema novo nessas perspectivas do método, do conteúdo e dos seus efeitos. Ela é um problema que tem influenciado na nossa sociedade. Agora, os métodos de solução desse problema é que nós temos que pensar. Para isso, nós temos que pensar se ela realmente é um abuso, ela é um abuso em que medida, ela é um abuso sobre o quê, e quais vão ser as medidas para solucionar isso. Eu agradeço demais a Mariana Chaguri por ter me permitido falar desse tema, que é muito interessante. Nós temos realmente que pensar, e ele é um tema que a gente ainda está no começo dele, então por isso existem mais perguntas do que respostas. Eu deixo aqui meu e-mail para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma crítica, alguma discordância, me mandem, estarei à disposição a respondê-los e a debater. Eu estou também nas redes sociais, falamos aqui delas, eu estou lá para que vocês possam me interpelar. E eu espero que eu tenha ajudado vocês, como eu disse, se não a responder esse tema que é tão difícil, que eu tenha pelo menos organizado a ideia ou colocado um ponto diferente que for, eu espero ter contribuído. Muito obrigado e até uma próxima.